Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. O Evangelho de hoje nos apresenta o chamado do Senhor a Levi, ou seja, a Mateus. É impressionante que Jesus não apenas se dirige a um cobrador de impostos como Mateus, tão mal visto, mas também o chame para ser seu discípulo. O Senhor nos dirá hoje: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, fixemos o olhar em Mateus. Como já mencionamos, Mateus era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. E os publicanos eram desprezíveis para o povo judeu, colaboradores dos invasores, isto é, do Império Romano, cobrando impostos para eles. Também eram odiados por sua falta de escrúpulos. Primeiro, porque tomavam medidas contra aqueles que não pagavam, e podemos imaginar que os pobres sofriam mais, perdendo o pouco que tinham. Mas também porque podiam cobrar praticamente o que quisessem, ou seja, eram considerados ladrões. Para piorar a situação, para os judeus eles também eram considerados impuros, por todos esses motivos que mencionamos. Agora, olhemos para nós mesmos. Tomemos consciência de nosso pecado, dos nossos erros, das nossas fraquezas, de todas as vezes em que, com nossas palavras e ações, causamos escândalos. Mesmo nesse estado de miséria, Jesus não quer nos evitar. Pelo contrário, Ele quer nos encontrar. Vai se deixar encontrar por Ele, mesmo em teu pecado? Em segundo lugar, com essa vocação de Mateus, o cobrador de impostos, ou impuro, Jesus mostra que a sua prioridade não são os melhores, os pretensamente puros, mas os pecadores. E ele dirá isso claramente no Evangelho. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Assim, ele volta a se concentrar na misericórdia e na proximidade com os perdidos. Jesus não se distancia dos impuros, mas daqueles que se consideram puros. Jesus não vai ao encontro daqueles que acreditam estar salvos por si mesmos, mas daqueles que precisam da salvação de Deus. Jesus não busca aqueles que se sentem ricos, mas aqueles que esperam tudo dele. Ao longo do Evangelho, Jesus não se mostra indigno com os pecadores, a quem perdoa, cura e exorta à conversão, mas sim mostra-se indigno com os hipócritas que se consideram superiores aos outros e julgam com severidade. Perguntas-te: tu sentes necessidade de Deus? Sente de alguma forma doente, necessitado de saúde e do médico dos médicos, que é Jesus? Em terceiro lugar, quero que tu, como Mateus, deixe teu coração ser tocado por Jesus, que se deixe transformar, se converter. Observe Mateus novamente. Ele recebe o olhar de Jesus
que ele diz: segue-me. O que Mateus deve ter sentido ao ver os olhos do Filho de Deus fixos nos seus, contando com ele para proclamar a boa nova? Mateus deve ter pensado: eu? Mas eu sou indigno, sou o pior, todos me odeiam. Mas também há algo certo. Mateus permitiu-se ser transformado. O ladrão, aquele que foi vendido aos romanos, tornou-se Mateus, o discípulo, apóstolo e evangelista. Hoje, olhando para Mateus, tu podes renovar o chamado que Jesus te faz hoje. Hoje ele te diz: segue-me. Levanta-te da mesa do cobrador de impostos. Levanta-te do conforto e liberte-te dos grilhões que te impedem de me seguir mais de perto. Como Mateus, siga-o com entusiasmo e deixa-te encher pela vida do Filho de Deus. Estás disposto? Então hoje, desafiado por esse Evangelho, deixa-te encontrar por Jesus, que te diz: segue-me. E, levantando-se dos teus pecados e de tudo que te consome a vida, abra o teu coração ao Senhor Jesus, que pode verdadeiramente curar a doença que te aflige, esse cansaço, esse egoísmo, essa falta de sentido ou esse desespero. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.